Ei, vovós! Mais um vídeo aqui para a gente bater papo. E hoje o papo é um pouquinho sério, mas é acolhedor. Antes de eu começar o vídeo, quero pedir para vocês darem um joinha lá, compartilhar o nosso canal, o nosso perfil no Instagram com as amigas de vocês, porque esse papo de vó só existe por causa de vocês, vovós. E porque a gente quer, eu e Valéria, cada vez mais trazer essa informação e criar essa comunidade de avós para que a gente possa sempre melhorar as nossas relações, melhorar nós mesmas e as nossas relações familiares. Então, vai lá. Bom, hoje eu vou falar sobre um tema bem delicado, um tema que causa uma dorzinha aqui em nós avós e nas nossas famílias como um todo, que são os netos atípicos. O que são crianças atípicas? São crianças que têm alguma dificuldade, alguma necessidade especial, alguma doença de nascença ou adquirida. São crianças que têm algum transtorno, né, no desenvolvimento, ou crianças que têm alguma questão que necessite realmente de algo especial e de cuidados especiais para o desenvolvimento dela e até muitas vezes até aí para essa relação familiar e essa sobrevivência. É doído, né? Eu tenho uma criança autista na minha família e o que acontece quando a gente tem uma criança assim na nossa família? Toda a família é codependente, toda a família é corresponsável. A gente pode até fazer uma relação com uma questão, por exemplo, de um alcoólatra que está em reabilitação. Quando o alcoólatra está em reabilitação, toda a família, todas as pessoas, na verdade, que convivem com ele, também fazem parte desse processo, porque elas precisam colaborar para que ele continue nessa reabilitação e consiga vencer o vício. No caso de uma criança atípica, nem sempre ela vai vencer esse obstáculo, mas ela pode ter um ambiente mais saudável e ela pode ter as pessoas que estão em torno dela que façam todo esse processo de estímulo, todo esse processo de mudança, né, e de apoio e de acolhimento para fortalecer a família e essa criança que precisa desses cuidados especiais. Bom, como eu falei, é um tema bastante delicado, mas é aquilo que nesse momento a vida ofereceu, certo? Se a gente tem, é porque a gente é capaz de cuidar, é porque a gente tem a bênção e tem que ser grato por ter oportunidade de ajudar uma criança que necessita do adulto e de pessoas que tenham amor por ela, para ela poder passar pela sua jornada. Mas o mais difícil é a gente entender e aceitar e realmente se disponibilizar a ver essa situação. Então, muitas vezes a gente percebe alguma dificuldade na criança ou alguma anormalidade no desenvolvimento dela e o que a gente mais faz é negar, porque é óbvio que nenhum de nós gostaria de ter crianças que tenham dificuldade, né? Que tenham necessidades especiais. Por quê? Porque a gente pensa sempre no mundo perfeito, sempre com saúde, sempre com todas as suas funções preservadas. Mas nem sempre as coisas acontecem dessa forma. E quando não acontece, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, a gente precisa acolher esses pais, né? Porque imagina, a dor de nós, avós, é muito grande quando a gente tem um neto que necessita de cuidados diferenciados, mas imagine esses pais que muitas vezes acabam até se sentindo culpados por ter tido um filho que precisa de tantos cuidados. O que a gente precisa fazer? A gente precisa entender, a gente precisa estudar
a gente precisa precisa de uma rede grande de apoio, de pessoas que estejam envolvidas nesse processo, que possam colaborar com essa família, com esse núcleo pai, mãe, filhos, ou só mãe, filho, ou só pai e filho, ou só avó e neto, enfim, de como ele se configura, mas que as pessoas sejam rede de apoio positiva, que elas possam entender o que está acontecendo, entender quais são os cuidados, tratar isso da forma melhor possível, trazer alegria, trazer esse processo de estímulo, colocar as pessoas para cima e não ficar, sabe? Pois é, né? Porque você teve um filho assim. Não, porque eu posso ajudar, mas eu tenho as minhas limitações. Eu não vou poder fazer isso. De fato, a gente tem as nossas limitações, a gente pode ajudar, mas talvez a gente não precise, né? Falar dessa forma. Talvez a gente possa sentar a família, conversar sobre a questão, ir ao médico junto, entender quais são os cuidados, para que cada vez mais essa criança se beneficie desse ambiente, né? Que seja um ambiente mais saudável, que tenha bem-estar, que as pessoas, apesar da dor, elas consigam transformar essa dor numa alegria, né? Uma alegria, numa gratidão, numa oportunidade de você aprender e de você poder ajudar não só o filho e o neto, mas de você talvez poder ajudar outras pessoas que passam também pela mesma situação. Não é fácil. Ninguém está falando aqui que é fácil. É difícil, são desafios grandes, são coisas que às vezes a gente não entende. Por isso é importante a gente pesquisar, a gente estudar, a gente conversar com pessoas, porque sempre que há uma questão de uma necessidade especial, há sempre, gente, um grupo de pessoas, uma comunidade relacionada àquela questão pronta para ajudar. Então, se unam a essas pessoas, se fortaleçam e procurem trazer um pouco mais de informação e, com certeza, tudo isso vai se tornar numa rede de amor, numa rede de apoio positiva. Vou repetir, não é fácil. É a gente poder limpar aí as nossas mentes de um monte de preconceito, a gente parar para pensar assim, por que comigo? Por que na minha família? Não, a gente não tem que se fazer de vítima nessa hora. A gente tem que pensar assim, bom, temos uma criança que precisa de apoio. Temos pais que precisam de apoio. Eu, avó, preciso de apoio. Como é que a gente vai fazer esse ecossistema, né? Essa interligação entre todos os aspectos que envolvem essa criança de uma forma positiva? E aí, gente, busquem rede de apoio. Nós aqui no Papo de Vó somos também uma rede de apoio, porque a gente está aqui para ouvir, a gente está aqui para conversar, a gente está aqui para trazer informação para vocês. E precisando, manda mensagem, chama no direct, que a gente está aqui para abraçar, para acolher em todas as situações. Então, vovós, se você conhece alguma vovó que tem essa questão, se você é uma vovó que tem uma criança típica na sua família, a gente está aqui. Mas também tem muita gente, muita rede de apoio positiva e a gente pode transformar isso num espaço de amor, de acolhimento e sempre de gratidão. Eu fico por aqui hoje e esperando que vocês comentem, curtam e aí compartilhem esse vídeo.